Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o Tribunal Superior Eleitoral aplicou uma multa para o ex-presidente Jair Bolsonaro e também determinou que ele demonstre a origem do dinheiro que foi usado nos atos de campanha no dia 7 de setembro do ano passado. Nesse dia, Bolsonaro usou as comemorações do bicentenário da independência como uma espécie de comício eleitoral. Ainda no Judiciário, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão de todos os processos que estão em andamento na Justiça sobre a chamada revisão da vida toda das aposentadorias. E no esporte, o medalhista olímpico, o saltador Thiago Braz, foi suspenso por doping provisoriamente por 4 anos. O brasileiro testou positivo para uma droga que é usada para o aumento de massa muscular. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta sexta-feira, dia 28 de julho de 2023. Eu começo esse episódio falando do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque por mais que ele tenha sido declarado inelegível por 8 anos, ele ainda responde alguns processos na Justiça. E hoje, o Tribunal Superior Eleitoral determinou que o ex-presidente e também o então candidato a vice-presidente na mesma chapa, o Walter Braga Neto, demonstrem a origem do dinheiro que foi usado nos atos de campanha realizados no feriado do dia 7 de setembro de 2022 em Brasília e no Rio de Janeiro. No feriado que marcou o bicentenário da independência, em meio à campanha eleitoral, Bolsonaro, após participar de um evento oficial como presidente lá no Rio de Janeiro, ele seguiu em direção a um trio elétrico que o aguardava a poucos metros de distância do local, atraindo o mesmo público para um comício eleitoral. E no mesmo dia, lá em Brasília, Bolsonaro resolveu usar o evento para criticar o Supremo Tribunal Federal, também comemorar a redução do preço da gasolina e o pagamento do Auxílio Brasil, além de defender durante esse evento a luta do bem contra o mal, em referência ao então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, ou seja, ele usou um evento oficial para fazer campanha eleitoral. Além disso, o TSE aplicou hoje uma multa de R$55 mil para cada um deles por manterem no ar as publicações desse evento. Essas decisões que eu contei para você são do Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves. O ministro disse que houve uma afronta à decisão judicial de retirar da campanha as imagens do dia 7 de setembro durante o horário eleitoral, porque a campanha de Bolsonaro e Braga Neto manteve as publicações no ar. Sobre esse assunto, ouvimos durante a programação da CBN o presidente do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral e também ex-ministro do TSE, Marcelo Ribeiro. Ele explicou que, como a defesa de Bolsonaro entrou com recurso contra a ação que o declarou inelegível, essa ação de agora também pode gerar efeitos para o ex-presidente. Imaginemos, para raciocinar, que o Supremo dê provimento a esse recurso extraordinário e modifique a decisão do eleitoral. Tá? Se fizer isso, ele não vai estar mais inelegível. Então você não pode dizer que essa ação agora não tem nenhuma razão de ser, de prosseguir, em razão da outra, porque a outra nem acabou ainda. A verdade é essa. Ela já produz efeitos, mas não acabou. Nas decisões, o ministro também marcou uma série de depoimentos de autoridades que estiveram, de alguma forma, envolvidas na realização desses eventos, como o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o senador Ciro Nogueira, que à época era o ministro-chefe da Casa Civil. Também o ministro marcou um depoimento para o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Essas decisões do ministro do TSE foram tomadas em 2 ações, uma que foi apresentada pela campanha do presidente Lula
e outra apresentada pela senadora Soraya Tronic, que, na época, era candidata à presidência pelo União Brasil. As duas ações acusam Bolsonaro de abuso de poder político e econômico durante os eventos do dia 7 de setembro. O ministro do TSE também deu um prazo de 5 dias para que as Forças Armadas deem informações e documentos em 4 ações que envolvem a inelegibilidade de Bolsonaro. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. O mercado de energia solar, que está em constante crescimento, traz diversos benefícios para a sociedade e para o meio ambiente. E ao utilizar a irradiação do sol como fonte de energia elétrica, estamos fazendo uso de um recurso limpo, renovável e sustentável. E os benefícios de utilizar placas solares são inúmeros e para todos. As placas podem ser instaladas em residências urbanas, rurais ou imóveis comerciais. E além de economizar até 90% na conta de luz, a energia solar valoriza o imóvel, tem fácil manutenção e ainda conta com um processo de contratação simples e 100% digital. E o Banco BV oferece financiamento de placas solares que estão sujeitas à análise para tornar a vida financeira de seus clientes mais simples e leve. Saiba mais em bv.com.br ou siga o banco nas redes sociais no @BancoBV. Voltando ao noticiário, vou levar você lá para o judiciário porque o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje a suspensão de todos os processos que estão em andamento na Justiça sobre a chamada revisão da vida toda das aposentadorias. O STF tinha decidido em dezembro do ano passado que todos os aposentados e pensionistas do INSS têm direito a essa medida. E a revisão da vida toda abre aí uma possibilidade de aplicar uma regra mais vantajosa para os segurados da Previdência no cálculo dos seus benefícios. Essa medida aí é um novo cálculo da média salarial da aposentadoria, que considera, todos os salários do trabalhador, mesmo os anteriores a julho de 1994, feitos em outras moedas, como o Cruzeiro Real e o Cruzeiro. Com isso, a revisão pode, na prática, mudar os valores dos benefícios. Segundo a decisão de hoje, que foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, os processos sobre os temas que estão rolando aí nas instâncias inferiores do judiciário devem permanecer suspensos até o julgamento de um novo recurso do INSS contra a decisão do STF. A análise do Supremo está prevista para acontecer nos dias 11 e 21 de agosto. E ao justificar aí a paralisação dessas ações, o ministro argumentou que os tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar a conclusão definitiva do processo no STF, que é chamado de trânsito em julgado. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes atende a um pedido feito pelo INSS em março desse ano. O INSS argumentou que a paralisação dos processos é necessária para se definir o número de benefícios que vão ser analisados, também estimar o impacto financeiro e analisar as condições para implementar a decisão e apresentar um cronograma para isso. Em outra frente desse caso, a Defensoria Pública da União pediu ao STF para que assegure que o que foi definido pelo tribunal em julgamento no ano passado seja efetivamente cumprido. A Defensoria quer que o STF crie um grupo para debater soluções para que a decisão seja executada e o benefício chegue a quem tem direito. Mudando completamente de assunto, eu vou falar sobre ciência, porque hoje pesquisadores brasileiros e europeus publicaram uma carta conjunta pedindo para que a Alemanha devolva ao Brasil o fóssil do dinossauro Irritator challengeri. Esse fóssil ele foi contrabandeado do Brasil e ele é considerado o crânio mais completo e preservado dos dinossauros de seu tipo. Foi até tema de um artigo científico publicado em maio desse ano por cientistas alemães e franceses. Eles fizeram uma nova análise do crânio e chegaram a conclusões inéditas sobre a espécie. Desde 1996, esse fóssil ele é classificado como um holótipo, ou seja, é uma peça que serve como base para a descrição de uma espécie. Então, ela é super importante para a ciência.
No estudo desse ano, os pesquisadores europeus reconheceram o status possivelmente problemático do fóssil, que foi comprado pelo Museu Estadual de História Natural de Stuttgart, de um comerciante de fósseis em 1991. O comerciante teria importado esse fóssil para a Alemanha antes de 1990. O problema nessa história é que desde 1942, todos os fósseis encontrados em território brasileiro são propriedade da União e não podem ser comercializados. E a exportação para fins científicos depende de uma autorização do governo e não pode ser permanente. Costuma exigir o envolvimento de cientistas brasileiros nas pesquisas. Essas condições, elas não foram demonstradas pelos pesquisadores europeus, nesse caso, o que está gerando uma revolta na comunidade científica. Na economia, hoje teve uma boa notícia para o Brasil. O IBGE divulgou hoje a taxa de desemprego do país. E o dado mostra que a taxa foi de 8% no trimestre que foi encerrado em julho. E eu disse que é uma boa notícia porque esse é o menor resultado para o período desde 2014. É uma redução de 0,8 ponto percentual frente ao trimestre anterior, que é medido de janeiro a março. Mas mesmo assim tem gente desempregada, né? Segundo o levantamento, o número absoluto de desocupados chegou a 8,6 milhões de pessoas. São 785 mil pessoas a menos em relação ao último trimestre e também uma redução de 1,4 milhão de trabalhadores no comparativo de um ano. Já o número de pessoas ocupadas foi de 98,9 milhões, um aumento de 1,1% na comparação trimestral e de 0,7% na anual. Sobre esse assunto, a coordenadora de pesquisas por amostra de domicílios do IBGE, Adriana Berengui, ela destacou especialmente o movimento de crescimento de empregados sem carteira assinada. Foi observado que, fundamentalmente, isso ocorreu por meio do emprego sem carteira, seja no setor privado ou até mesmo no setor público. Uma vez que a expansão de ocupação que houve no setor público foi através de contratos temporários, né? Os vínculos não tão formais, né, respondendo por uma expansão da ocupação, né, nesse segundo trimestre de 2023. A pesquisa mostra também que o número de empregados informais no setor privado subiu 2,4%, enquanto o número de trabalhadores com carteira assinada ficou estável no trimestre. E entre os setores econômicos, o cenário foi de estabilidade, mas no ano, categorias tiveram um aumento no número de trabalhadores, principalmente agricultura, pecuária, produção florestal e pesca. O número de desalentados, ou seja, pessoas que já haviam desistido de procurar emprego, também caiu. São 3,7 milhões de brasileiros, uma redução de 199 mil pessoas. Para o professor de economia da FGV, Renan Pieri, isso demonstra uma melhora na percepção econômica pelos desempregados. O desalento tem a ver com essa falta de esperança, né? A pessoa ela tenta por bastante tempo procurar trabalho, então chega um momento que se a gente não tem boas oportunidades no mercado, muita gente opta por deixar de procurar, né? A gente ainda tem bastante gente desalentada, né? Mas esse número já foi bem maior. No auge da pandemia passou dos 5 milhões e dá sinais aí de queda expressiva. Eu diria que é o principal número que a pesquisa traz em termos positivos. A população fora da força de trabalho ficou em 67 milhões, permanecendo estável em relação ao trimestre anterior e crescendo 3,6% quando comparada ao mesmo trimestre de 2022. Já o rendimento real habitual é de R$ 2.921 e ficou estável na comparação com o trimestre passado e expandiu 6,2% no ano. Aproveitando que eu estou na economia, vou contar para você como foi o fechamento do mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 0,16% aos 120.187 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,59%, cotado a R$ 4,731. E o euro fechou o dia em baixa de 0,96%, cotado a R$ 5,215.
No noticiário internacional, eu vou levar você lá para a África, porque tem um país do continente que está enfrentando um golpe de Estado. E estou me referindo ao Níger. O general Abdourahmane Tiani leu hoje um comunicado na televisão estatal do Níger, se apresentando como líder do país no período de transição. Durante o discurso, ele disse que os militares tomaram o poder do país devido à precarização da segurança nacional. Ele faz parte da junta militar que derrubou na quarta-feira o presidente Mohamed Bazoum. Ele foi eleito democraticamente. Desde então, o presidente está preso pelos golpistas no próprio Palácio Presidencial. Chama a atenção que esse general ele é aliado próximo do ex-presidente do país que governou o Níger até 2021. Aproveitando este momento, eu vou explicar para você rapidamente a questão geopolítica da região. O Níger é um dos últimos aliados do Ocidente na região do Sahel, que é devastada pela violência jihadista. Mali e Burkina Faso, liderados por militares golpistas, se aproximaram da Rússia. E o Níger tem um vasto território desértico, empobrecido, e o golpe de Estado dessa semana foi o quinto bem-sucedido desde que a nação conquistou a sua independência da França em 1960. O último golpe de Estado aconteceu em fevereiro de 2010. E a ameaça terrorista permeia boa parte das decisões políticas na região do Sahel, onde fica o Níger. A região sofre com a influência de grupos terroristas como o Boko Haram, o Estado Islâmico e a Al-Qaeda. E o Níger é um aliado importante dos países ocidentais contra as insurgências islâmicas na África Ocidental. E por isso, várias tropas estrangeiras estão lá, incluindo tropas da França e dos Estados Unidos. E hoje, o presidente da França, Emmanuel Macron, diz que o golpe de Estado é perigoso para a região. Ele também diz que conversou com o presidente do Níger e pediu para que ele fosse reempossado como presidente. Nas últimas horas, os Estados Unidos, a Rússia e a França condenaram esse golpe de Estado e as Nações Unidas anunciaram a suspensão de atividades humanitárias no país. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, também criticou qualquer esforço aí para tomar o poder e pediu a libertação imediata do presidente. O secretário-geral disse que está muito preocupado com o que ele chamou de uma tendência preocupante na região do Sahel, de governos atacados pelo extremismo violento. Mas nas ruas, centenas de pessoas apoiaram o golpe e nas primeiras manifestações de apoio na manhã desta quinta-feira, uma multidão repleta de bandeiras russas gritava: "Abaixo a França, viva a Rússia". E falando nisso, falando na Rússia, o líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, saudou o golpe e ofereceu seus serviços para ajudar o novo governo a controlar a situação nacional e trazer a ordem. E no meio de tudo isso, ainda falando da Rússia, que está tentando aí manter a influência de alguns países africanos, hoje o presidente Vladimir Putin disse que estuda com atenção as propostas dos países africanos que buscam uma saída para a guerra na Ucrânia após os países da região aumentarem a pressão sobre Moscou. O chefe do Kremlin fez a declaração na cúpula Rússia-África, que é um esforço da Rússia que coincide com suas tentativas de tranquilizar os líderes dos países africanos sobre o fim do acordo de exportação de grãos pelo Mar Negro, que aumenta aí a insegurança alimentar no planeta. Putin reconheceu o problema em sair aí desse acordo e prometeu doar até 50 mil toneladas de cereais para 6 nações do continente que têm elos fortes com Moscou. Mas Putin voltou a culpar a Ucrânia pela falta de negociações. E no esporte, o medalhista olímpico saltador Thiago Braz foi suspenso hoje por doping provisoriamente por 4 anos pela Unidade de Integridade do Atletismo. O brasileiro testou positivo para ostarina, que é uma droga que é usada para o aumento de massa muscular. A substância é a mesma que
que resultou na suspensão da atleta Tandara, da Seleção Brasileira de Vôlei, que acabou sendo cortada dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ela foi condenada a 4 anos. Por meio de nota, a instituição explicou que a suspensão provisória é quando um atleta ou outra pessoa é temporariamente suspensa de participar de qualquer competição ou atividade no atletismo antes de uma decisão final em uma audiência que vai ser conduzida de acordo com as regras antidoping do atletismo mundial ou o Código de Conduta de Integridade. Thiago Braz tem 29 anos e é um dos principais nomes do salto com vara no mundo. Ele foi campeão olímpico no Rio de Janeiro em 2016, também medalha de bronze em Tóquio de 2020 e além das 2 medalhas olímpicas, ele também conquistou uma prata no Mundial de Atletismo em 2022. Lembrando para você que tudo isso acontece em meio às Olimpíadas de Paris, que vai acontecer daqui a um ano. A Confederação Brasileira de Atletismo ainda não foi notificada sobre o caso e a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem também não publicou nada sobre a suspensão provisória do saltador. Ele também não se pronunciou sobre o caso. E aproveitando que eu estou falando de atletismo, hoje um brasileiro fez algo inédito. O atleta Eric Cardoso entrou para a história do país como o primeiro velocista nacional a conseguir correr os 100 metros rasos abaixo dos 10 segundos. Isso aconteceu na tarde de hoje, quando ele bateu 9 segundos e 97 centésimos na final do Campeonato Sul-Americano de Atletismo em São Paulo. Só que ele ficou na segunda colocação, mas ele não saiu com as mãos abanando. Com esse feito, ele conseguiu a marca necessária para entrar nas Olimpíadas. Então agora ele é o 8º atleta do atletismo a se garantir para os Jogos Olímpicos de Paris de 2024. Bora saber o que aconteceu nesta semana lá nas terras de Sucupira? Um cargo de secretário? É, pra mandar. Pra desmudar o que tem que ser desmudado, né? Fazer alguma coisa, não é só ficar naquele... Não, fazer alguma coisa. E eu tenho ou não tenho esse direito? Eu acho que não só apenas o senhor tem esse direito, como eu acho que o senhor daria um ótimo secretário. Nós não estamos tratando de BGE, até porque seria um desrespeito com um presidente que está hoje lá e que tem um ciclo que não se encerrou. Pra frente, Sucupira! Eu já tenho a pessoa de confiança. Ele vai aparecer aí munido de um cartão meu. Não, eu não tenho nome. Eu estou trabalhando com o Cimar, o presidente do IBGE, inclusive porque o censo não terminou. Eu boto a minha mão no fogo por ele. Eu não conheço, então eu não posso dizer. Eu sou uma política regional que só estou há 8 anos em Brasília. Então, como não sou economista e não o conheço, eu não posso fazer nenhuma consideração. Mas isso não está direito. E o que não está direito tem que ser endireitado. Fale baixo, senão eles pensam que o senhor é extremista. Tem medo de comunista nessa história. Ministra Simone Tebet, a senhora esteve com o presidente Lula. Deu tempo para falar sobre indicações para o IBGE? Não deu tempo, Milton. Nós temos problemas muito importantes para tratar e não são poucos. Foi por isso que ele me olhou de uma maneira estranha quando eu estive lá na prefeitura. Olhou? Pra você? O que você quer dizer com isso? Nada, não quero dizer nada. O nome já está posto? Já está posto. Eu não sabia de nada. Eu fui surpreendido tardiamente a senhora. Márcio Potman, que agora eu sei o nome dele e que terei o maior prazer de atender, portanto, o pedido do presidente Lula. Eu ainda tenho companheiros leais que são capazes de morrer por minha causa. Esses companheiros, sabe, senhor dizer, eles têm certeza que eu faço tudo imbuído dos mais elevados propósitos e proposições. Eu sempre botei o bem dos meus semelhantes acima de tudo. As falas do bem-amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação é de Paulo Gracindo. A edição é de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Panorama CBN. Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim. A montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E antes de ir, tem um recado.
Vou sair de férias, volto no dia 21 de agosto e durante esse período você vai ficar na companhia de Leandro Gouveia. E não se esqueça que segunda-feira tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Natália Furtado. Combinado? Beijos pra você, bom descanso, bom final de semana e até a volta!